Olá! Sejam muito bem-vindos ao módulo de pediatria do curso de Medicina Funcional Integrativa. Meu nome é Martina Catassini, eu sou pediatra, sou alergista e imunologista. Para quem não me conhece, sou daqui de São Paulo, sou formada pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, fiz minha pós-graduação em pediatria e especialização na Faculdade de Medicina da USP. Iniciei meu doutorado em alergia alimentar dentro da USP também, que foi interrompido pela pandemia, mas estou aqui hoje em nome, né, dessa Academia de Medicina Funcional Integrativa para trazer para vocês um pouquinho do conhecimento sobre a prática pediátrica, nessa visão diferente, essa visão funcional integrativa que muda completamente a nossa perspectiva como médicos pediatras no sentido de trazer, de fato, saúde para as nossas crianças. Então, eu hoje vou dar para vocês a aula sobre suplementação. Suplementação pediátrica é um tema muito importante, muito banalizado, muito esquecido, tá? Dentro das nossas práticas do consultório do dia a dia. Infelizmente, o que nós temos hoje em dia é uma prática de uma suplementação não individualizada, apesar, né, de prescrever-nos ali por quilo de peso ou conforme algumas condições de nascimento, nós não fazemos de fato uma medicina personalizada e não compreendemos o que cada criança de verdade necessita. Mesmo porque, segundo, né, as nossas recomendações, tanto do Ministério da Saúde, quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, ou as sociedades estaduais de pediatria, nós temos poucas indicações em relação à suplementação. E no contexto em que vivemos hoje, do mundo, né, não só do Brasil, mas especialmente no Brasil, que é um país em desenvolvimento, com muitas disparidades sociais, nós precisamos enxergar nosso paciente como ser único, como, né, um ser individual, que precisa de uma atenção especial. Então, um dado muito importante é que 1 a cada 3 crianças no nosso mundo sofre, né, de deficiência e está crescendo inadequado por conta disso. 1 em cada 3 significa que 33% da população pediátrica mundial está dentro de um quadro clínico já expresso de uma doença por conta de desnutrição. Aqui a gente está falando de 3 doenças principalmente, né? Então nós estamos falando de magreza, nós estamos falando de baixa estatura e também de sobrepeso e obesidade. 1 em cada 3 crianças vive dentro desse perfil, mas mais do que isso, apesar de muito assustador esse número, o número ele é ainda maior. Quando eu coloco para vocês que 1 a cada 2 crianças nesse mundo tem uma deficiência de algum tipo de micronutrientes, vocês assustam? 50% das crianças, quando avaliamos, né, o seu perfil nutricional, tem alguma deficiência de vitamina ou mineral. Só que esse número eu garanto para vocês que ele é maior do que isso. Porque quando nós fazemos uma avaliação dentro, né, da visão tradicional, a nossa visão traz valores de referência genéricos, né, valores de referência de uma população teoricamente saudável, então valores muito grandes, né, em que uma vitamina D às vezes de 20 ou de 30 é considerada normal, ou uma ferritina de 12 é considerada normal. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje na aula sobre como que a gente consegue entender por que isso não deveria ser levado ao pé da letra e como que a gente faz para mudar, né, e atender de fato aos nossos pacientes. Nós temos então, dentro do contexto de fome oculta, 3 cenários, tá? Então, dentro do que chamamos de fome oculta, que é a deficiência de algum tipo de micronutriente, nós podemos ter o perfil de crianças que têm desnutrição, falta de nutrientes e vivem em magreza ou baixa estatura. Nós temos o perfil de crianças que têm excesso de consumo de nutrientes, especialmente de macronutrientes, porém deficiência, né, de micronutrientes que englobam as crianças do perfil de sobrepeso e obesidade, mas nós também temos crianças que são aparentemente eutróficas, crianças que são aparentemente saudáveis, eutróficas, que não têm, a princípio, nenhuma doença, né, nada, você não olha para ela e acha que ela é pequenininha, magrinha, gordinha, porém, dentro desse perfil, também temos crianças que estão deficientes de vitaminas e minerais. E qual é o problema, né, da gente ter uma deficiência de vitamina ou mineral? O problema é que isso traz para as crianças, muitas vezes, sequelas irreversíveis, ou então, não sequelas graves, porém, elas alcançam um nível inferior, né, um nível subótimo ao que elas poderiam. Então, uma criança que poderia ter um cérebro desenvolvido 100% com todas as suas capacidades cognitivas, de memória, de aprendizado,
por exemplo, vai ter um cérebro funcionando nos seus 60%, vai ter uma dificuldade em produção de neurotransmissor, vai ter um déficit de atenção e hiperatividade, vai ter uma alteração sináptica e ela tem uma dificuldade escolar, dificuldade de aprendizado, ou então um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, porque faltou-lhe uma vitamina B12 no momento crítico da vida. Em relação ao contexto principal do que eu vejo hoje dentro da medicina, é que o que mudou, né, o cenário que mudou não é o cenário da criança, né, é o cenário da família. Então, nós temos, né, nos estudos populacionais brasileiros, que o Brasil está entre os 51 países mais suscetíveis, né, à prevalência de desnutrição, tanto em adultos quanto em crianças, e temos mais de 5 milhões de pessoas desnutridas com dados de 2017. E quando falamos de excesso de peso, já temos mais do que 50% da população brasileira em excesso de peso. Quando a gente traz isso para o cenário da pediatria, não tem como ser diferente, né? No estudo, né, tem um estudo feito no Brasil chamado ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, feito em 2019 e 2020, ele avaliou as nossas crianças, né, de 6 meses até 5 anos de idade, e eles mostram que as crianças consomem alimentos ultraprocessados desde antes dos 6 meses de vida. Então, entre 6 meses e 23 meses, que é aquela criança que deveria consumir 0 produtos industrializados, nós temos 80% das crianças consumindo de forma frequente algo que não é natural. E entre crianças mais velhas, então a partir dos 2 anos, quando poderíamos começar a ter contato, aí é mais do que 93% das crianças tendo contato diário com produtos não saudáveis. Além disso, o consumo de bebidas adoçadas. Crianças ali de 6 meses de vida, quase um quarto, né, dessas crianças já tem contato com bebidas açucaradas. Quando a gente chega em uma criança de 1 ano e meio, isso sobe para 37%. E acima de 2 anos, 50% das crianças tendo consumo diário de bebidas açucaradas. Nessa corte feita no Rio Grande do Sul em 2016, a gente tem alguns dados falando a respeito do padrão atual de consumo alimentar e mostrando dados ainda mais surpreendentes. São dados de uma população um pouco mais simples, que mostra que crianças de 4 meses de idade já costumam ter contato com açúcar, 50% delas praticamente com alimentos não recomendados, como gelatina, iogurte adoçado, biscoitos e salgadinhos. A criança não é nem para estar comendo com 4 meses, é para basicamente estar em aleitamento materno ou em uso de fórmula, e ela está ingerindo produtos industrializados. Quando a gente fala, né, de crianças aí menor do que 6 meses, isso sobe para 43% consumindo gelatina e 12% já consumindo suco de caixinha. E depois dos 6 meses, o consumo de alimentos industrializados é cada vez maior e por isso há um aumento da prevalência, né, de doenças como sobrepeso e obesidade cada vez maior na faixa etária pediátrica. E aí vão pensar, será que é só comer errado que faz com que as crianças fiquem desnutridas, que precisem, né, de uma suplementação mais personalizada? Não. O cenário da pediatria é um cenário um pouco mais difícil do que esse, né? Então, existem pessoas que atendem populações realmente muito carentes, mas mesmo em populações de níveis melhores socioeconômicos, a gente vê isso. A gente vê gestantes e lactantes desnutridas, com níveis insuficientes, né, de vitaminas e minerais para poder gerar um bebê já com boas reservas, um bebê já saudável desde a gestação. E quando falamos de gestação, não podemos esquecer de falar, né, de primeiros 1000 dias, que é a fase mais importante para esse neurodesenvolvimento, para o desenvolvimento global da criança, né, estabelecimento ali do nosso sistema imunológico, de todas as funções do sistema imunológico, tanto inato quanto adaptativo. E aí, dentro desse cenário, a gente vê que já começamos, né, em um estado de desnutrição, e isso vai ser associado ao desmame precoce. Então, temos níveis altos ainda, né, de desmame, né, na nossa população antes dos 6 meses de vida, e o uso excessivo, né, de fórmulas infantis que vão alterar a nossa microbiota, e possivelmente também podem alterar a nossa absorção de vitaminas e minerais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de parar e ler, né, o que tem no conteúdo de uma lata de leite, mas se você for pegar, apesar de, né, tentarmos similar, né, apesar de tentarmos imitar o leite materno tem uma qualidade nutricional que não é comparável. Óbvio, não estou falando mal das fórmulas infantis no sentido de precisamos dela quando não podemos amamentar. Mas vocês já pararam para prestar atenção no tipo de nutriente utilizado? Vocês já pararam para prestar atenção que lá dentro eles falam que é, por exemplo, enriquecido com ferro, e o ferro que se usa é sulfato ferroso, o zinco que se usa é sulfato de zinco, a B12 que se usa é cianocobalamina, a vitamina K que está lá dentro não é vitamina K2. Então, quando você tem um pouquinho de olhar mais crítico, você já percebe
que esses nutrientes que estão ali dentro, por mais que eles existam, muito provavelmente a sua biodisponibilidade, né, a sua absorção vai ser prejudicada por conta dessa forma de apresentação, né, dos princípios ativos que eles acabam utilizando. Nem toda a fórmula é enriquecida com ômega 3, então as fórmulas mais caras de mercado são enriquecidas, mas as outras não. E também, aí temos um problema, né, nas lactantes. As lactantes também nem sempre fazem consumo adequado, né, de quantidades ideais de ômega 3, para que essa criança receba uma boa quantidade de ômega 3. E aí precisaríamos, né, de nós, pediatras, para suplementarmos, né, essa criança quando a gente detecta um cenário em que a criança está vivendo em depressão. A fase de desenvolvimento cerebral, ela é mais acelerada, né, no primeiro ano, então é o momento em que a gente precisa, com certeza, né, desse DH, a gente não pode deixar faltar esse DH, então se não está vindo de nenhum lugar, o erro é do pediatra, tá? Ele precisa suplementar, ele precisa avaliar exatamente como é o cardápio materno, se ela estiver amamentando, ou a fórmula que essa criança está usando para poder suplementar um DH. Isso vai ser somado também com as possibilidades, né, de alteração ali de microbiota intestinal por conta, né, da fórmula. Então, se você compara qualquer criança, mesmo sem doença, em aleitamento materno ou em uso de fórmula, a gente tem uma alteração da composição da microbiota intestinal. E aí, a gente vai ter com certeza uma alteração também inflamatória da parede intestinal, de permeabilidade e possivelmente em algumas crianças mais suscetíveis, dificuldades de absorção. Aí, chegamos aos 6 meses, começamos, né, a nossa introdução alimentar, e dentro da introdução alimentar, essa criança, às vezes, tem dificuldades alimentares, não aceita todos os grupos, ou então a família não tem condição de comprar todos os grupos alimentares. Nós vemos, né, que a realidade é um baixo consumo de frutas, verduras e legumes, baixo consumo de carne vermelha, baixo consumo de vísceras, o que vai fazer com que a gente tenha, já olhando, né, para essa alimentação, uma baixa quantidade de ferro, de zinco, de vitamina A, de folato, uma baixa quantidade de ômega 3, nem todas as crianças consomem boas fontes de ômega 3, até porque é difícil, né, crianças acabarem consumindo peixes bem gordurosos, né, uma sardinha, por exemplo, é difícil entrar na nossa alimentação do dia a dia, né, não faz parte da população do brasileiro. Que mais? E aí a criança, isso associa-se, né, aos distúrbios gastrointestinais, muitas crianças com cólica, refluxo, constipação, diarreia funcional, que também vai prejudicar, né, de alguma forma essa absorção, porque conseguimos perceber que há alteração de microbiota, que há alteração em todos esses cenários funcionais, nesses distúrbios funcionais do trato gastrointestinal, existe alteração sim de inflamação de mucosa e de microbiota intestinal, vai existir alteração ali de inflamação e possivelmente, né, alguma redução no grau de absorção de vitaminas e minerais. Aí a gente soma isso ainda ao uso de medicamentos antibióticos, né, inibidores de bomba, que também alteram essa capacidade nossa de absorção. E por último, uma avaliação laboratorial insuficiente. Então, seguimos os valores de referência, e eu costumo dizer que para seguir valor de referência ninguém precisa de médico, né? Para seguir valor de referência, o próprio paciente abre lá o exame e fala, olha doutor, esse veio fora, vem até vermelho, né? Então tá alto, tá baixo. Eles não precisam de vocês para isso. Para que eles precisam? Eles precisam de vocês para fazer a avaliação do contexto clínico desse paciente. Então aquele exame tem sentido ele estar alto, tem sentido ele estar baixo, o que aconteceu ali, qual é a alimentação, essa criança estava doente, essa criança tem uma suplementação adequada, ela não tem, ela precisa de mais do que ela já está ingerindo, ela precisa de mais determinado tipo de alimento do que ela está ingerindo. E por último, então, eu questiono, né, como que a gente vai esperar um desenvolvimento adequado das nossas crianças se tudo isso está acontecendo e a gente não consegue mudar. E mais do que isso, né, a gente fala, não, tá bom, então tá ruim, mas a gente suplementa. Só que como é que a gente suplementa? A gente suplementa crianças que têm mães diferentes, que têm gestações diferentes, que têm suplementação durante a gestação diferente, nasceram de idades gestacionais diferentes, com tempo de clampeamento de cordão diferente, são de locais diferentes, a mãe às vezes amamenta com leite materno, às vezes usa fórmula, a mãe tem uma alimentação, a criança tem uma alimentação diferente, tem patologias e infecções diferentes, uma nutrigenética, né, extremamente importante, que é diferente, e a gente vai lá e suplementa todas as crianças igual. Então, qual é o sentido da gente suplementar todo mundo igual? Então, qual que é a minha ideia para vocês aprenderem, né, a partir de hoje? Primeiro, que não dá para ser igual, vocês precisam enxergar os pacientes como únicos. Segundo, não dá para ficar dando multivitamínico pronto.
Multivitamínico pronto significa que vocês vão ter doses adequadas para algumas vitaminas e doses inadequadas para outras. A grande maioria dos nossos polivitamínicos tem excesso de algumas vitaminas e falta de outras. É impossível você encontrar um polivitamínico adequado. Quando a gente vai suplementar, por exemplo, vitamina D, todo mundo tem medo de suplementar vitamina D, porque às vezes a farmácia não é uma farmácia de confiança, pode dar uma quantidade maior do que precisa, essa criança acaba absorvendo uma quantidade maior de cálcio e a gente tem algum tipo de problema. Porém, se vocês quiserem suplementar a vitamina D separada, nós temos boas marcas de vitamina D. Então, podemos usar, por exemplo, a vitamina D da Herbarium, que é aquela vitamina D que é em spray oral, tá? Nós podemos usar a vitamina D da Pura Vida, nós podemos usar a vitamina D, algumas marcas inclusive de fora, né? Carlson, que já vem inclusive com K2, a da Pura Vida também já vem com vitamina K2. Seriam marcas interessantes, o veículo ali bonitinho, só TCM, né? Só triglicérides de cadeia média, ou então achar alguma marca que seja um azeite de oliva extra virgem, né, que não seja, por exemplo, um óleo de canola, né, alguns usam óleo de milho. Muitos das nossas vitaminas D utilizadas têm alergênicos dentro, tem aromas artificiais, extrato de amendoim, ou então os parabenos, né, os famosos parabenos que estão dentro do aditivo. Então, se você é pediatra, você, por favor, nunca mais prescreva um aditivo na sua vida. Por quê? O aditivo, ele tem dentro da sua composição óleo de milho, tá? E metilparabeno e propilparabeno. Qual a questão dos parabenos, né? Os parabenos, nós sabemos que são disruptores endócrinos e por sei lá qual motivo, temos uma gama de estudos que liberam, né, o uso dentro de suplementos, né, dentro de medicamentos, porém esses estudos não são feitos em criança. Esses estudos não são feitos em doses cumulativas. Uma criança toma um aditivo, depois ela toma um Noripurum, depois ela toma uma outra medicação e aí ela ingere parabenos através, né, de cosméticos que ela acaba consumindo ali, cremes, por exemplo, né, acaba ingerindo, você sabe que criança coloca tudo na boca, cosméticos como esmalte, batom, e essa criança acaba tendo uma quantidade exagerada e esses parabenos podem fazer duas coisas. Uma delas é alterar a microbiota intestinal, porque são conservantes, né? Então alteram, né, o perfil da microbiota que está ali presente e também podem alterar uma quantidade total, né, de disruptores endócrinos e acabar fazendo alterações, por exemplo, de tireoide, né, alterações hormonais, né, aumentar o risco aí de puberdade precoce, entre outras coisas bem descritas na literatura por conta do uso de disruptores endócrinos. Então, criança nasceu, tem 7 dias de vida, intestino extremamente permeável, é inconcebível um pediatra suplementar um aditivo. E aí eu trago para vocês esse slide aqui mostrando, né, as nossas prevalências atuais em relação à anemia. Então, no Brasil, a gente tem trabalhos um pouquinho mais antigos, já lá de 2009, mostrando cerca de 50% da população anêmica, tá? Da população menor do que 5 anos de idade. Depois veio esse estudo aí de 2019 mostrando dados muito melhores, então com 19% da população brasileira menor de 5 anos com anemia. Sendo que desses 19% nós teríamos ali cerca de 8% de casos de anemia ferropriva. E depois nós temos um outro trabalho, uma meta-análise que saiu, que coloca que as crianças estão, nesse momento, né, é um dado, uma meta-análise de trabalho de 2007 até 2020, que coloca que 33% das crianças possuem algum tipo de anemia. Então, o cenário não melhorou tanto assim, mas o Enani coloca esse dado aí de 20%, como se tivesse realmente um cenário muito melhorado do que era antes, e mudou-se também as estratégias de suplementação na pediatria. Então, tinha se estabelecido lá em 2018, né, a antecipação da introdução do ferro na suplementação das crianças, né, a partir dos 3 meses colocaram o ferro para as crianças, porém isso foi revisto, né, agora em 2021, e em 2021 foi visto que as crianças com fatores de risco é que deveriam ter a sua suplementação antecipada. Mas o que ninguém olha, tá? Ninguém olha, não existe nenhuma menção sobre isso, sobre os estoques de ferro materno. Então, assim, coloca-se lá risco de deficiência de ferro na mãe, gestações consecutivas, né? Então, mães que tiveram perdas sanguíneas, etc. Mas ninguém fala para você olhar um valor específico, né? Para você avaliar os exames séricos maternos, para você realmente ver. Algum pediatra
Nenhum pediatra, na verdade, né, com quem eu tive aula, me ensinou a olhar, por exemplo, um hemograma da gestação, uma ferritina da gestação para pensar na minha suplementação. Não, dentro mesmo dos fatores de risco que a gente olha dentro dos guidelines atuais, a gente só tem os fatores de risco, né, de tempo de clampamento de cordão, sangramento, doença, né, intestinal, doenças de má absorção, né, mas o mais importante é o quê? Saber o que essa criança acumulou durante a gestação, que é o que ela vai usar durante os primeiros 6 meses de vida. Então, vocês, a partir de hoje, quando vocês pegarem uma criança pequena, vocês vão olhar, né, o histórico gestacional dessa criança, não só do ferro, né, de todas as vitaminas, para ter uma ideia do que está acontecendo com essa criança. E se ela foi prematura, vocês sabem que ela perdeu a principal fase, né, de acúmulo desses nutrientes, que provavelmente ela vai ter deficiência deles e que vai precisar de uma suplementação mais precoce. Aí eu coloco aqui para vocês, dentro desse gráfico, essa diferença, né? Então, número total de anemia, 19%, e número de anemia por deficiência de ferro, 7,9%. Pergunto a vocês o que está causando a anemia em crianças, né, menores do que 5 anos de idade, que não é a deficiência do ferro, né? Porque temos ali pelo menos 10% das crianças que têm anemia e que não têm deficiência de ferro. Então, tá bom, deve ser o quê? Deficiência de B12 ou de folato. Mas se você olhar o resultado, eles colocam aqui para vocês que eles não encontraram nenhum caso de deficiência de B12 nem de folato. Então eu pergunto de novo para vocês, será que realmente tem 10% de crianças com anemia de doença crônica, anemia hemolítica, essas anemias raras da infância, 7,9% de anemia ferropriva, tá? E mais nada? É isso? Ou será que o valor a que a gente precisa chegar num exame de sangue, que é uma ferritina de 12, para se considerar que a anemia é ferropriva, é que está errado? Com certeza, né, essas crianças que têm ferritina de 20, ou até mesmo ferritina maior, de 30, 40, podem ter sido avaliadas em um momento em que a ferritina dela até era um pouco mais alta, mas que o hemograma não tinha talvez uma anemia tão expressa, ou talvez um VCM tão baixo, mas essa criança estava em deficiência de ferro. Então se fala muito pouco, né, da deficiência de ferro sem anemia, de como tratar, de como identificar essa entidade. Só que a gente sabe que sim, a anemia é muito mais grave, a anemia traz muito mais consequências ruins para essa criança, de desfechos tanto neurocomportamentais quanto desfechos de desenvolvimento, porém, uma deficiência de ferro traz consequências quase tão importantes quanto, né? Então não é cabível a gente olhar para uma criança, né, e não ter certeza que a quantidade de ferro que essa criança está recebendo é uma quantidade adequada. Coloquei aqui para vocês esse gráficozinho da Nature, tá, publicado lá em 2021, que mostra que teoricamente a gente tem 4 estágios de deficiência de ferro. Então nós temos ali o estágio normal, depois a gente começa a cair a ferritina, depois a gente cai a ferritina, saturação de transferrina, a gente cai a capacidade total de ligação com o ferro, a gente cai zinco protoporfirina, e aí depois que começa ali, né, a ter o estágio 3, que é o estágio real, né, de anemia, que é quando cai realmente tudo, cai VCM, cai HCM. Porém, isso não é a realidade. Quando você olha um hemograma, você encontra um VCM baixo antes de encontrar uma ferritina menor do que 12. Você encontra um RDW alto com hipocromia e microcromia, sem você ter uma ferritina de 12. Então, os dados do hemograma já te dão sinais de que está havendo, né, uma dificuldade de produção por deficiência de ferro, sem que você precise ter expresso ali uma ferritina menor do que 12, por exemplo, né, que é o valor que é considerado. O que então, por exemplo, vocês deveriam levar em consideração para suplementação de ferro? Toda a história clínica, todos os sintomas, né, dessa criança, mais o perfil de ferro materno durante a gestação, em especial no 2º e 3º trimestre. Grande parte das mulheres, eu não diria mais do que 90%, no mundo em que vivemos, precisam de ferro endovenoso para garantir boas quantidades de ferritina. Então, o valor hoje em dia mais bem estudado, que garante melhores resultados de neurodesenvolvimento na criança, são ferritinas acima de 75. Lembrando que essa mulher não deve estar em um estado oxidativo muito alto, essa mulher, né, essa gestante, ela não pode estar super inflamada em vigência de uma infecção quando você avalia essa ferritina, até mesmo que não é o momento da gente fazer um ferro endovenoso, né, você precisa ver essa avaliação clínica mais certinha, mas o que é mais comum a gente ver ferritina lá de 20, 30 e ginecologista, obstetra não fazendo nada, aí essa mulher
Muitas vezes tem até anemia, sabe, continuam com suplementação por via oral, não dá tempo, não cumpre, né, as suas necessidades metabólicas, né, de suplementação ferro via oral, ou então cumpre, mas tem um excesso de efeitos gastrointestinais horrorosos e essa criança acaba ficando em deficiência, tá? Então precisa olhar o exame materno, precisa ver o que essa mãe tomou na gestação, se fez um ferro, por exemplo, endovenoso. Aí vê tempo de clampeamento de cordão dessa criança, um tempo de clampeamento mais tardio, então a ideia é de pelo menos 1 minuto, né, para garantir que esse fluxo de sangue fique com o bebê, né, e não fique no cordão umbilical, ver se esse bebê não teve perdas sanguíneas, não acabou internando, acabou coletando um monte de exames ali quando nasceu e acabou espolhando, por exemplo, essa criança, ver se foi prematuro, restrito em crescimento, daí a gente está falando aqui, né, já de outras coisas, né, se foi uma criança que teve, sofreu, né, da gestação uma pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, sinais de tabagismo, obesidade, um parto, né, que foi cesárea, que pode ter alterado ali, ou só o processo fisiológico, né, para chegarmos até uma cesárea, né, foi um diabetes gestacional, foi uma pré-eclâmpsia, ou então se foi cesárea porque teve indicação real obstétrica, né, e essa criança teve ali os seus cuidados pós, então, putz, era realmente uma criança que tinha uma boa gestação e mamou depois que nasceu, a cesárea provavelmente não vai impactar tanto. Agora, se todo o processo ali de programação metabólica levou, né, culminou a uma cesárea, muito provavelmente essa criança tem outros fatores ali que podem aumentar o risco dela desenvolver outros tipos de doença. Aí, em relação ao ferro especificamente, né, o parto tipo cesárea pode depletar mais sangue, tá, materno, e fazer com que essa mãe, pós-parto, né, tenha mais deficiência de ferro. Em relação a peso de nascimento, é importante a gente ver, né, se essa criança foi PIG, se foi GIG, se o leite que está tomando é leite materno, ou então fórmula, a alimentação da criança, né, quando a criança já é mais velha, e aí os exames da criança, né. Então, o ideal mesmo é que a gente mantenha para as crianças uma ferritina pelo menos de 40, tá. Isso olhando aí os trabalhos, não consigo, né, colocar todos os trabalhos aqui para vocês nessa aula, mas, idealmente, a gente deveria ter uma ferritina aí acima de 40, sem nenhum sinal de inflamação ou infecção concomitante com essa ferritina, e os sinais do hemograma adequados, né? Então, uma hemoglobina boa, um VCM e um HCM bons, um RDW baixinho, né? Uma saturação de transferrina boa, isso sim mostra pra gente que aquela quantidade de ferritina tá boa. Às vezes tem criança que com 30 tá com tudo bom, mas a grande maioria precisa entre 40 e 60 de ferritina para ter bons níveis, tá? Pra vocês conseguirem olhar e falar, não, ó, parece que tá tudo bem equilibradinho aqui, o hemograma tá legal, a saturação tá boa aqui, a capacidade de ligação tá boa, né? Parece que o organismo tá muito bem organizado, tá? Então, geralmente é mais ou menos por aí, independente da idade, tá? Da criança. Aí vamos lá. Suplementação de ferro. Então tá bom, então vou aumentar a dose de todo mundo precisa de ferro, né? Vamos dar um monte de ferro? Não, tá, gente? Não errem a mão no ferro, nem para mais e nem para menos, tá? Suplementação em excesso de ferro faz com que a gente deixe ferro não absorvido no trato gastrointestinal, isso gera disbiose, inflamação, estresse oxidativo de parede, aumento de permeabilidade intestinal. Então percebam, tá? Se as crianças estão tomando ferro, tem muito desconforto gastrointestinal, muda muito a cor do cocô, o cocô escurece, ou então a criança está em vigência de uma infecção, né, em que a epsidina subiu muito, talvez não seja a hora de dar doses altas de ferro, porque essa criança não vai conseguir absorver, vai sobrar no trato gastrointestinal, tá? Então nem mais e nem menos. Aqui eu coloquei para vocês, tá, um trabalho bem bonitinho, mostrando aí dos efeitos possíveis colaterais, né, de uma suplementação inadequada de ferro, tanto endovenosa quanto oral, só para vocês terem uma noção que é importante a gente saber dosar ao certo, né, nem para mais e nem para menos. E trouxe para vocês a realidade um pouquinho sobre o grau de prevalência de deficiência de vitamina A na nossa população. Os dados parecem baixos, né, apesar de termos algumas regiões ali em crianças de 6 a 24 meses com níveis maiores do que 10%, né, de prevalência, só que eu preciso que vocês olhem o número que eles consideram deficiência. Aqui se considera deficiência abaixo de 0,2, tá? Valores ótimos, tá? Para avaliação laboratorial do retinol, por diversos motivos, né? Seriam pelo menos aí os 3 quartis, do terceiro ao quarto quartil, tá? Então, sempre os quartis superiores do valor de referência, por exemplo, do 0,3 a 0,7, a gente tem ali 0,5, 0,6, 0,7, tá?
E por que isso? Olha só esse artigo também bem bonitinho, publicado em 2021, mostrando quais são os papéis, né, da vitamina A no neurodesenvolvimento, por exemplo. Então, uma deficiência de vitamina A pode estar relacionado com comportamento, com desenvolvimento cognitivo alterado, com alterações de memória, e pode também estar relacionado com alterações relacionadas à produção de ocitocina e produção de triptofano, tá? Então, a deficiência de vitamina A reduz, tá, a concentração sérica, tanto de triptofano quanto de ocitocina. E nós temos uma relação, né, o eixo intestino-cérebro, que vocês aprendem brilhantemente aqui no módulo de gastro, para entender que não adianta nada, né, eu não ter uma vitamina A, porque a vitamina A atua muito dentro da barreira intestinal. Então, o epitélio intestinal precisa de vitamina A para manter uma boa adesão, né, precisa de vitamina A para ajudar a combater os micro-organismos patogênicos. Então, a vitamina A, ela não é importante só dentro do nosso sistema depois de absorvida no trato gastrointestinal, ela tem uma importância muito grande. E aí nós entramos nessa questão, né, eixo intestino-cérebro, que vai gerar todas as consequências que vocês já sabem. Então, hoje nós temos trabalhos muito bonitos, né, mostrando, né, a importância da gente não deixar uma vitamina A menor do que 0,2, né, em hipótese alguma, e também evitar valores menores do que 0,3, tá? Que a princípio são considerados como suficiência. Coloquei aqui esse estudo falando também, né, que existe uma relação de vitamina A e vitamina D com efeitos no TEA. É bem controverso, tem bastante estudo que fala que sim, tem bastante estudo que fala que não, mas de uma forma geral, eu acredito que a gente precisa pensar na essência, tá? As crianças que têm transtorno do espectro autista, elas precisam sim de suplementação. Não quer dizer que você suplementar a vitamina D vai resolver o problema do autismo, mas essa criança continua sendo uma criança. Então, por todos os outros motivos que ela merece ter uma vitamina D adequada, uma vitamina D pelo menos ali perto de 50, né, ela também precisa, né, de uma atenção em relação às outras vitaminas. A gente não pode olhar para a criança e falar, não, né, ok, eu não tenho um estudo suficiente para falar que o magnésio realmente faz o seu efeito. A gente tem estudos que mostram que sim, tem estudos que mostram que não. É óbvio que é muito multifatorial, é a doença mais multifatorial que a gente tem hoje. Mas, se você sabe fisiopatologia, se você sabe a ação, você sabe que é importante que esteja bom. Pode ser que para o seu paciente não seja o que faz a diferença clínica em sintomas, mas você está garantindo, tá, que se for isso, ou que a base, o substrato, para que tudo aconteça normalmente, que a produção de neurotransmissores aconteça normalmente, essa criança vai ter ferro, ele vai ter magnésio, ele vai ter vitamina A, ele vai ter DHA. Certo? Aqui em relação à prevalência de deficiência de vitamina D, o que se considera, tá, para ter esses números maravilhosos aqui, né, que seria uma prevalência brasileira de deficiência de vitamina D abaixo de 2%. Nas crianças menores ali de 2 aninhos, depois uma deficiência em torno de 5% é o valor, né, gente? Então, o valor de deficiência de vitamina D assumido aqui é valor de 20, tá? Sabemos bem que isso é insuficiente para prevenção da maioria das doenças, para funcionamento do sistema imunológico, para funcionamento, né, do nosso sistema nervoso central, desenvolvimento de todos os nossos sistemas, porém, eles olham basicamente ainda raquitismo, né? Então, realmente, abaixo de 20 tem maior risco para raquitismo, para desenvolvimento de alterações ósseas, mas para nós, né, que olhamos para a criança como um todo e não olhamos a vitamina D com o osso, esse é um valor diferente. Atenção, tá? De novo, nem para mais e nem para menos. Vitamina D, tá? Não achem que vitamina D é água, que é ótimo, que a criança esteja realmente com a vitamina D em 80, 90, né? Que é muito o que a gente faz na prática do integrativo, aquela mãe que é antenada, chega para você e fala, não, eu dou 2.000, 3.000 unidades todo dia para o meu filho, vitamina D é ótima. Avaliem sempre com o exame de sangue, 25-hidroxi, vitamina D, peçam, porque o que a grande maioria das pessoas não faz é controlar níveis de cálcio. Então, essa mãe taca ali vitamina D, ou o pediatra ali, né, ou o médico funcional integrativo da família dá doses maiores de vitamina D, essa criança se enche de leite, se enche de queijo, se enche de iogurte, e essa criança tem maior risco sim de fazer nefrocalcinose. Tá? Então, nefrocalcinose e nefrolitíase, as duas coisas aumentam o risco por conta da quantidade em excesso de cálcio na circulação dessas crianças que vão, né, acabar sobrecarregando esse rim. Então, existe uma causa genética por trás, não é toda criança que vai ter vitamina D alta e cálcio alto que vai fazer cálculo, mas vocês estão, né,
contribuindo para que isso aconteça se vocês não sabem prescrever. Se quer suplementar doses mais altas, façam restrição de cálcio na dieta, tá? E avaliem aí o metabolismo do cálcio, né? Avaliando o cálcio, PTH e todos os outros fatores ali desse balanço ósseo para que vocês possam suplementar de forma adequada. De uma forma geral, tá? Vou falar para vocês assim, vitamina D, eu acredito que as crianças, né, com cerca de 1.000 a 1.500 unidades por dia, a grande maioria das nossas crianças brasileiras ficam com dose boa, tá? Então, vou dar alguns valores aí para vocês terem um pouco de raciocínio clínico, mas, de novo, quando começa, com que idade que a gente vai suplementar, como é que era a vitamina D materna, se a mãe suplementa, temos aqui várias variáveis também. Em relação à vitamina B12, a vitamina B12 foi a maior tragédia desse Anani, tá? Foram quase 9.000 crianças avaliadas com exame de sangue, e a gente encontrou valores de deficiência muito altos, olhem só esses dados, tá? Então, 25% de uma prevalência total em crianças menores de 2 anos de idade, é quase 1/4 das crianças com vitamina B12 abaixo de 150. Chorem. 150. Então, assim, valor de referência, falar que 300 é ruim, já é difícil de achar. Agora, falar que só é ruim abaixo de 150, você sabe que aqui esse cérebro está desesperado por vitamina B12. Tá? Então, isso aqui é inconcebível. As crianças realmente consomem menos fontes hoje em dia, as crianças mais carentes, principalmente, vocês podem ver que região norte e nordeste costumam ser as regiões mais importantes, né? E a região sul, que é uma região que consome mais carnes, é a região que tem menos incidência de deficiência de B12. Aqui a gente não tem uma população vegetariana, então não é só vegetariano que tem deficiência de B12. É muito importante que vocês avaliem a vitamina B12. Quando avaliar? Não falei isso ainda, né? Então, quando que a gente pede exame nas crianças? Primeiro, sempre que vocês tiverem dúvida de que está errado. Então, uma criança que teve uma gestação horrorosa, chegou para vocês lá, 6 meses de vida, você não tem ideia de nada, nunca tomou nada, tomou no máximo ali um aditivo, vai começar a tomar ferro agora, talvez essa criança vale a pena vocês dosarem com 6 meses. Vale a pena fazer o perfil ali, faz perfil de ferro, faz vitamina D, faz vitamina A, colhe B12, sabe? Avalia essa criança direitinho, colhe zinco, colhe tudo, tá? Só toma cuidado um pouco para não espoliar essa criança, porque ele é um bebê pequeno, tem um volume determinado que pode ser coletado por peso, mas avalia pelo menos o básico para você suplementar de forma orientada. Se não, uma criança que está tudo certo, vocês acompanham desde pequeno, tudo bem, 1 ano seria um bom momento para a gente fazer um exame de rotina para avaliar aí todas essas questões de suplementação. Em relação ao zinco, foi o segundo maior susto, vamos dizer assim, desse estudo, né? Em que a gente viu que cerca de 20% da população menor ali de 2 aninhos tem deficiência de zinco. Para mim não é susto, porque no consultório eu digo para vocês, eu acho que esse dado aí de 1 para cada 2 crianças no mundo tem deficiência de micronutrientes, isso é super estimadíssimo, porque suplementando bem, com criança que come bem, fazendo tudo direitinho, uma gestação adequada, eu acho pelo menos uma deficiência. A questão é que as pessoas pedem, talvez, avaliação de vitamina D e de ferro, olham com esses valores horrorosos de HB menor do que 11, ferritina menor do que 12 e vitamina D menor do que 20, e realmente a criança não tem nada. Aí você vai olhar todo o outro perfil, né, nutricional, a criança tem muito mais deficiência de vitamina e mineral. Então, eu diria que 95% das crianças têm alguma deficiência de vitamina e mineral, e por isso é válido fazer o exame. Ok? É válido fazer rastreio, né, busca ativa de deficiências, para que a gente possa orientar a alimentação de uma forma mais direcionada e também possa fazer a suplementação direcionada e individualizada. Aqui coloquei um resumão de tudo, tá? E aí, como é que eu fiz essa tabela para vocês? Eu montei da seguinte forma. Todos os nutrientes ali no lado esquerdo, todas as funções que esses micronutrientes têm bem divulgadas dentro da pediatria em negrito. Então lá, um ácido fólico, fala-se sobre fechamento de tubo neural, vitamina D, metabolismo ósseo, deficiência de vitamina A, xeroftamia. Vocês viram que eu falei de deficiência de vitamina A e nem lembrei da xeroftamia, porque xeroftamia precisa ser a catástrofe da deficiência de vitamina A para chegar nesse ponto. A gente tem muito antes disso, muitas alterações, tá? Então tem relação com transcrição gênica, com crescimento e diferenciação celular, com crescimento em si, né, de estatura, com permeabilidade tecidual, com apetite, com imunidade. Vitamina K praticamente não se cita, vitamina E praticamente não se cita, B12 se fala de neurodesenvolvimento, isso sim, anemia megaloblástica e função do sistema nervoso periférico. Ferro se fala de anemia, zinco se fala um pouco de crescimento,
Vitamina C, todo mundo fala muito, né, que é antioxidante, mas ninguém recomenda suplementação. Ômega 3 se fala de neurodesenvolvimento, se fala de visão, né, mas ele tem muito mais funções do que isso. A colina, praticamente ninguém fala, vocês devem ter ouvido falar muito pouco. O selênio muito pouco, e o magnésio menos ainda. Eu nem coloquei o cálcio, porque o cálcio é o oposto. O cálcio, todo mundo fala do cálcio, né, todo mundo indica cálcio, todo mundo fala que tem que tomar leite para ter cálcio, e de uma vez por todas, a gente não precisa de leite e de lácteos para termos cálcio. É possível, tá, termos outras fontes adequadas de cálcio. Qual é o problema? A nossa população brasileira, pela alimentação, pelos hábitos nossos de vida, geralmente não consome as quantidades de metas estabelecidas para o consumo diário de cálcio com uma alimentação sem lácteos, tá? Isso é verdade. Mas aí eu pergunto para vocês, quem estabeleceu as metas avaliou a vitamina D? Não. Alguém fala para você, a criança tem que consumir 500 miligramas de cálcio, né? Então 3 anos, 500 miligramas de cálcio. Eu nem sei de cor, tá? Nem falo, não sei, porque não precisa saber, não, vocês não precisam decorar isso. Por quê? Porque esse dado que eles colocam lá, você não sabe quanto era a vitamina D da criança. Tinha vitamina D de 15 ou de 50? A absorção é completamente diferente, né? Então, o que vocês precisam saber? Avaliar o metabolismo do cálcio, né? Avaliar o que essa criança come, quanto de vitamina D ela tem. Uma criança que tem vitamina D mais alta, ela precisa de menos cálcio na alimentação e possivelmente ela não precisa de nenhum tipo de suplemento mesmo que ela não consuma lácteos. Eu atendo muitos pacientes com alergia ao leite de vaca, que fazem dietas de restrição durante muitos anos. Densitometria ótima, tá? Densitometria óssea ótima, não tem fratura, não tem nada de alteração. Crescimento bom, por quê? Porque eu suplemento cálcio para todo mundo? Não, porque eu avalio o metabolismo do cálcio, certo? Então vamos lá, o que é interessante para vocês saberem dessa tabela, tá? Coloquei uma terceira coluninha ali para vocês do que é recomendado. E aí vou falar um pouco por cima, tá? Quais seriam as doses mais... É difícil falar em dose porque realmente é uma coisa muito específica para cada situação. Mas vou tentar passar um pouquinho para vocês aí, para que vocês comecem a talvez prescrever algumas coisas. Então, primeiro de tudo, tá? Vitamina D. Eu queria começar por ela, porque todo mundo prescreve, né? 400 unidades até 1 ano de vida, depois 600 unidades até 2 anos de vida. Digo para vocês, pelo menos 800 unidades, tá? No primeiro ano de vida, e depois no segundo ano de vida, de 800 a 1000 unidades. São valores ótimos, tá? Que não costumam dar excesso de vitamina D, mas vocês precisam sim avaliar com exames de sangue. Que mais? Vitamina A, só algumas populações, né, do Brasil são indicadas para a suplementação de vitamina A, não é a grande maioria, tá? São 3.000 e poucos municípios que foram avaliados com alto risco para deficiência de vitamina A, e aí o programa do Ministério da Saúde coloca a suplementação em megadose para essas crianças, as outras crianças não teriam indicação, porém, vocês viram, né, a nossa prevalência de deficiência de vitamina A, ela é razoável, tá? Tem alguns lugares que são 10% da população abaixo do que 0,2, e quando vocês colocam valores mais altos do que isso, como falei para vocês, talvez valores mais ótimos por conta da questão, né, de fidedignidade desse exame, inclusive laboratorial, se você chutar para meio nos gráficos lá, do Enani, você vai aumentar essa taxa aí de 10% para 60%, 70% das crianças. Então, qual é o problema? O problema é o valor que estamos usando de referência. Não são os valores ótimos para a gente ter um bom funcionamento do sistema como um todo, tá? Então, suplementos em vitamina A, tá? Existem as doses, os RDIs, por exemplo, o primeiro aninho de vida, ali, vou falar para vocês que é 1.300 unidades, tá? Quando a gente suplementa aditiu, sabe quantas unidades a gente dá para a criança? 2.500. Sabe quanto é o RDA, o limite, né, o L, né, o upper limit das crianças de 1 ano de idade? 2.000 unidades. Ninguém tem medo de dar 2 gotas de aditivo, mas as pessoas têm medo de suplementar. Todo mundo que dá 2 gotas de aditivo está dando excesso de vitamina A para as crianças menores de 1 ano. E ninguém nunca fez escarcéu para isso. Agora, eu falar de vitamina é um problema. Então, queria que vocês prescrevessem, sim, vitamina A para todas as crianças, tá? De preferência, soubessem avaliar, né, se essa criança tem risco de deficiência, avaliassem a mãe, enfim, avaliassem tudo, mas suplementem, tá? Especialmente para as crianças ali até os 2 anos, mas de uma forma geral, todas as faixas etárias precisam de vitamina A.
Vitamina K, as crianças têm boas fontes, muitas vezes, de vitamina K1, mas de vitamina K2, a grande maioria não tem. E a vitamina K2 tem uma questão sinérgica aí, tanto com a vitamina D, mas também com a questão de saúde cardiovascular. Vocês aprenderam, né, sobre vitamina K2 em todos os outros módulos, e na pediatria não é diferente, não é porque é criança que não precisa de K2. Então, a gente usa poucos, né, esses alimentos mais fermentados, a carne tem uma quantidade muito baixa, né, e a porção que a criança come é pequena. Então, geralmente vale a pena suplementar, porque as quantidades, né, de upper limit são muito altas, então a gente praticamente não vê efeito colateral mesmo com doses altas suplementadas na pediatria. Então, vocês podem suplementar com tranquilidade aí, doses de até uns 40 microgramas, tá? Sem nem pensar Bom, vamos lá, pensando então. Então, crianças até 1 ano, pelo menos 10 microgramas, e crianças maiores de 1 ano, até uns 40 microgramas, vocês conseguem prescrever sem problemas. Em relação à vitamina B12, a grande maioria das crianças não é suplementada com vitamina B12 e precisa de vitamina B12, tá? Aí a gente pode avaliar de novo estoques maternos, né? A gente pode avaliar essa criança com exames e também sempre suplementar caso essa criança tenha uma alimentação de risco por deficiência de vitamina B12. Em relação a ferro, já falei bastante. Em relação ao zinco, é uma deficiência bem importante na população, então suplementem zinco, meio a 1 miligrama por quilo, vocês não vão errar. Tá? Suplementem zinco, especialmente em crianças que estão tendo infecções de repetição. Infecções depletam zinco, depletam vitamina A. A gente precisa de mais do que isso, tá? Então, suplementem as crianças. Como que eu dou tudo isso de vitamina? Como é que eu faço? O ideal, de verdade, é montar uma suplementação manipulada, mas vocês podem achar opções, né, no mercado de melhor qualidade de recipientes, né, sem parabenos, sem açúcar, sem corantes e adoçantes, que vocês podem tentar fazer um mix and match ali para dar para as crianças. É difícil, tá, fazer isso, porque o volume fica grande, aí as crianças acabam não aceitando tudo, a gente não acha uma qualidade boa, mas dá para fazer, tá, se não for suplementando manipulado. E se forem manipular, escolha uma farmácia de confiança, certo? Ômega 3, vocês podem aí, esses 2 ômega 3 eu posso indicar para vocês com tranquilidade. A gente tem o da Essential líquido, né, o ômega 3 TG, a gente tem o DHA líquido da Essential, aí depende da quantidade de DHA que a gente vai suplementar e da idade ali da criança, se a gente quer mais EPA, se a gente quer mais DHA, e tem o da Vitafor, tá? Da Vitafor, os dois têm selo IFOS, então são selos de qualidade, né, diga-se, o ômega 3 não é contaminado, diga que esse ômega 3 ali pode ser oferecido para crianças mesmo pequenas, e a gente vai oferecer dentro da demanda de cada criança. Além disso, nós temos a colina, alerta da colina, crianças que não consomem ovos, tá? O ovo é a principal fonte de colina na pediatria. Crianças que têm alergia, crianças que não gostam, que a família não tem o hábito, vegetarianos, né, vegetarianos não, veganos, né, que não consomem ovos, são crianças de risco. A gente precisa da colina para o cérebro, tá? É fundamental a colina para o desenvolvimento cerebral, desde a gestação, especialmente nos primeiros anos de vida, mas o nosso cérebro ele se desenvolve até 25 anos de idade. Então, se essa criança não consome a principal fonte, a gente precisa suplementar. Selênio, então o selênio, a maior, né, mais interessante fonte aí, com menor biodisponibilidade, são as castanhas do Pará. As crianças não são muito fãs de castanha do Pará, castanha de caju geralmente eles comem bem, mas do Pará não muito. Outros alimentos também possuem selênio, mas é um outro nutriente que dá para ser avaliado laboratorialmente, apesar de espolhar um pouquinho na hora da coleta, mas que vocês podem também pensar em suplementar, tá? Então, o selênio é interessante de suplementar, mas se vocês tiverem dúvida se a criança está consumindo ou não, pega ali, ó, castanha do Pará, raladinha, bota no ovinho mexido, bota a castanha raladinha no meio da panqueca, bota em cima da salada, bota em cima do arroz e feijão, faz na farofa. Uma castanha raladinha ali por dia, 2 castanhas raladas por dia, tá? Mais do que suficiente para essa criança ter boas fontes de selênio. E magnésio. O magnésio, ninguém fala dele, mas ele é fundamental para cérebro, para metabolismo ósseo, para funcionamento da musculatura, né? Para a parte de síntese de neurotransmissores, saúde cardiovascular. Então, assim, as crianças consomem poucas fontes de magnésio boas, na grande maioria da população. A gente precisa identificar sintomas de constipação, sintomas de cãibra, sintomas de enxaqueca, que podem dar esse insight de que essa criança está precisando ali de magnésio, hiperatividade, né, uma criança que tem insônia. Opa,
né? Perna inquieta, pense em ferro, pense em magnésio. Então, são coisas interessantes ali de vocês pensarem para suplementar essa criança, caso realmente vocês identifiquem esses sinais, tá bom? Então, eu montei aqui um último esquema, com mais ou menos, tá, o que deve ser suplementado para cada faixa etária. É óbvio, né, que existem muitas variações em relação à alimentação, à genética, né, metabolismo, gente que absorve melhor, que absorve pior, que degrada mais rápido, mas de uma forma geral, esse daqui acho que é um guia interessante para vocês do que eu vejo, tá, na minha prática, que suplemento há muitos anos, né, e que avalio todas as minhas crianças com exames laboratoriais com frequência. Então, eu acho que eu posso dar para vocês essa dica, tá, do que realmente a gente costuma precisar suplementar mais para cada faixa etária. Aqui tem de bebês a adolescentes. E deixo o convite aqui para vocês, para quem quiser se especializar mais no assunto de suplementação, conhecer mais a fundo, né? Eu tenho um curso de suplementação pediátrica que tem aí para cada nutriente pelo menos 3, 4 horas, né, de aula, para vocês entenderem de verdade, né, a base de tudo para fazer essa suplementação, aí falando de todos os micronutrientes. Então fica o convite aqui para quem quiser saber um pouquinho mais, vem participar comigo desse curso que está maravilhoso também. Para finalizar, a minha frase mais dita e que eu acredito do fundo do meu coração. O olhar funcional integrativo te permite enxergar o que as outras pessoas não veem e a tratar o que todo mundo fala que é normal. Normal, depois que a gente trata, não é mais normal, porque some, porque desaparece. Doenças funcionais da infância, a grande maioria não são funcionais. A gente só não descobriu a causa ainda. Mas com esse olhar diferente, a gente acha, a gente encontra, certo? Muito obrigada.